bom, maravilhoso, fiel. Nos alegramos na presença do nosso Deus. Vamos nos preparar para receber a palavra. Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia. O livro de 2 Crônica já está ali, capítulo de número 20. Nós vamos fazer uma leitura de uma porção do texto da palavra de Deus um tanto quanto extenso, então vamos ficar assentados. Mas eu gostaria que você permanecesse com a tua Bíblia aberta. Amém? Deixe ela aí. Nós vamos usar a palavra, a espada. 2 Crônicas, capítulo de número 20. Do verso 1 ao 21, mesmo assentados. Logo em seguida, o verso 26 e 27, no mesmo capítulo. Feche os teus olhos nesse momento. O Tiaguinho está ministrando ali um instrumental. Eu queria orar ao Senhor. Meu Deus e Pai, estamos agora diante da Tua palavra, Deus. Senhor, a Tua palavra, Pai. Por meio da Tua palavra, Tu criou o universo, o céu, a terra e tudo o que neles há. Senhor, Tu disse naquele dia, haja luz e houve luz. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E ali, Senhor, Tu formou o homem, a mulher do pó da terra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Senhor, sabemos que a Tua palavra ela é poderosa. Nessa hora nos entregamos aqui diante da Tua palavra. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa convencer o pecador, gerar arrependimento no coração, Senhor, e trazer também mudanças, transformações. Que eu seja um canal, ó Deus, para ministrar aos Teus filhos, ó Deus. Ó Deus, de mim mesma nada posso fazer, eu preciso estar totalmente entregue nos Teus braços, escondida em Ti, para que Tu cresças e eu diminua neste lugar, tirando a sandália dos meus pés, porque esse altar onde eu piso é uma terra santa. Da mesma forma, cada um aqui nessa noite, ao ouvir a Tua palavra, deixa, ó Deus, o Teu Espírito Santo tratar, modificar. Ó Deus, repreenda agora em nome de Jesus todo pensamento, Pai, que esteja tão longe, tão distante, tão preocupado, tão ansioso. Senhor, repreendo em nome de Jesus todo espírito de crítica, incredulidade. Senhor, eu repreendo agora todo sono espiritual, Senhor, todo cansaço, toda sonolência. Oh, meu Deus, entraremos em guerra, em batalha espiritual. Acampe os Teus anjos ao redor de nós, que cada intercessora possa cumprir o seu papel nesta noite, de interceder pelas vidas que aqui estão. Senhor, nós queremos estar totalmente ligados em Ti. Abençoa a Tua palavra nessa hora. Que cada coração seja uma terra fértil, que essa semente venha a prosperar. Em nome de Jesus, amém. Mesmo assentados, leia na tua Bíblia. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Diga, Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és Tu Deus nos céus? Pois Tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. E na Tua mão há força e poder, e não há quem Te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste Tu fora os moradores desta terra, de diante do Teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, Teu amigo, para sempre? Habitaram nela, edificaram nela um santuário ao Teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo,
peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitistes que passasse Israel, quando viam da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel. Repita comigo: Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Diga: levitas dos filhos do Asaf. E Jaaziel disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Diga comigo: nesta peleja não tereis de pelejar. Parai. Pode repetir. Estai em pé e vede a salvação do Senhor. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com uma voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Verso 26 e 27. E ao quarto dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém, com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. Aleluia, querido. Queria te convidar nessa hora a fazer um exercício de adoração. Vou chamar minha irmã Angelina aqui para me ajudar. Você nesse momento vai fechar os teus olhos. Você vai cantar um cântico muito conhecido que vai dizer apenas uma palavra: aleluias. Você vai cantando, mas ao mesmo tempo que você estiver entoando essa palavra que significa louvor a Deus, louvor a Yahvé, louvor ao Deus Todo-Poderoso, louvor, louvor, louvor. Eu queria que você exercitasse no teu coração sentimentos de adoração ao Senhor. Que você pudesse tirar de
do fundo da tua alma, do teu espírito, uma comunhão com o Espírito Santo e adorar seu Senhor pelo aquilo que Ele é. Não por aquilo que Ele vai te dar, mas por aquilo que Ele é. Mas não fique desligado nessa hora. Adore ao Senhor. Somente fale aleluia e vai deixando os sentimentos brotarem do teu coração. Porque hoje nós teremos uma peleja nesse lugar. Mas a nossa vitória virá quando nós adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Aleluia, 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 aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Angelina. Obrigada, Tiago. Que bom a gente poder expressar o nosso amor ao Senhor. Hoje nós estamos refletindo um pouquinho nessa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Vamos ouvir um pouquinho sobre uma necessidade que nós temos enquanto igreja, enquanto povo do Senhor, enquanto líderes, discípulos, preparando-se para uma grande vitória. Talvez a tua vitória ainda não chegou, amado, porque você ainda não está totalmente preparado. Mas há algo que o Senhor nessa noite quer fazer na tua vida, há algo que o Senhor quer trazer à tua mente, ao teu coração, há algo que o Senhor quer que você aprenda hoje. E eu quero que nesse momento você passe a refletir. O que é ser um adorador ao Senhor? Aprendemos nessa leitura na Escritura que o louvor ele é muito mais do que você ficar ouvindo música gospel, do que você comprar CD do Thales, CD do Diante do Trono, CD de todos os cantores que nós temos aí, na mídia, na coleção gospel. É muito mais do que você ficar repetindo cânticos, talvez até mesmo no culto, porque muitas vezes você está fazendo isso de uma forma repetida, mas você não está fazendo com todo o teu coração. Então, você tem que ter como um estilo de vida a verdadeira adoração.
é estar, na verdade, decidido a largar o velho homem, o homem natural, para se tornar um homem, uma mulher espiritual, vivendo no altar do Senhor, porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Não é algo que você possa fazer com a tua carne. Louvar ao Senhor não é algo que você faça com os seus lábios, não é algo que você faça porque você sabe ler, não é algo que você faça porque talvez você tenha o dom da música. Louvor ao Senhor é um estilo de vida, querido. Sabe, e nós estamos aqui nessa noite precisando ter esse entendimento, porque o Senhor está contando conosco para que nós possamos formar um exército de líderes, pessoas, vidas, discípulos consagrados ao Senhor, porque tem uma grande peleja nesta geração. Eu trouxe o texto que fala de um líder, de um rei de Israel, de um rei de Judá. Esse tempo a divisão do reino de Judá e Israel já havia acontecido. Josafá foi o rei de Judá. Ele governava em Jerusalém. Naquele tempo, o reinado de Josafá foi muito próspero. Ele foi um rei que conseguiu fazer algumas atividades diante de uma crise existencial na sociedade. Josafá, ele começou a tomar algumas atitudes que eu gostaria de dizer para você. Ele foi alguém que procurou uma forma muito séria de investimento na educação do povo. O capítulo de número 17 diz que uma das primeiras medidas do seu governo, um dos primeiros atos do seu governo, foi estabelecer mestres para irem por toda Judá, ensinar a palavra de Deus, a lei do Senhor, os princípios da ética, os valores morais, restabelecer o culto ao Senhor. Foi no tempo de Josafá que descentralizaram o culto ao Senhor do templo, instituindo sinagogas, locais, escolas, onde as pessoas iam para aprender a lei do Senhor. Josafá, ele começou a reinar e começou também a ter atitudes com relação aos atos de justiça, às instituições jurídicas, sabe? Ele foi muito firme com a questão das leis, sendo leis prioritárias, elas deveriam ser cumpridas. E, por fim, nós vemos um pouquinho no relato sobre a história desse rei, que ele investiu muito na segurança nacional, ele investiu na formação do exército, ele colocou líderes guardando ali os soldados. Ele foi também um estrategista militar. Josafá prosperou no seu governo, mas o ato dele prosperar significa que ele prosperou porque ele foi temente ao Senhor. Ele andou segundo os princípios da casa de Davi. Ele foi filho do rei Asa. Ele tirou a idolatria, o culto pagão. Ele destruiu os postes ídolos. Ele se ateve nos princípios de restabelecer em Judá a lei do Senhor. E a gente tem que perceber algo quando as coisas estão muito bem arrumadinhas, caminhando muito certinhas, sabe? Quando há algo que está funcionando, acontece, quando o povo de Deus está tendo vitória, quando a igreja está crescendo, quando vidas estão se multiplicando, quando vidas estão saindo do pecado, quando as pessoas estão voltando à casa do Senhor, quando o filho pródigo está voltando para o braço do pai. Nós sabemos que o inimigo vê todas essas coisas tão certinhas, indo tão bem, e ele começa a querer nos dar sinais de avançar contra nós, vir contra nós para nos aferir, para nos tirar a bênção, para estar nos perturbando. Existe uma batalha espiritual. E isso aconteceu no reinado de Josafá, quando ele se viu cercado por um exército inimigo. Quando ele se viu cercado por invasores. Quando ele viu o seu povo, o reino de Judá, muito atemorizado, porque aqueles que estavam nas montanhas de Seir, de Ben-Hadad e toda aquela circunvizinhança, estavam ameaçando atacar Israel. Quando Josafá viu isso, ele teve alguns princípios que eu quero que nessa noite você possa meditar comigo. O que vem a ser o estilo de vida de um verdadeiro adorador. A primeira coisa que nós temos que ver é que nós estamos diante de uma crise social em nosso país.
Da mesma forma, nós sabemos que há uma crise educacional. A educação no Brasil é péssima. Nós sabemos que a insegurança, ela é algo visível. Nós não podemos contar com nenhuma força pacificadora, com nenhuma tropa de segurança nacional. Nós não podemos contar com um governo, nem federal, municipal, que venha nos ajudar. O nosso Deus, que é o nosso juiz. A nossa vitória vai vir da mão do Senhor. Sabe, diante dessa crise, nós podemos dizer que precisamos entender que nós, como igreja, devemos orar para que o Josafá da nossa geração, eu, você e cada um que o Senhor vai levantar, vai restaurar, porque resolveu acatar a ordem do divino, do Todo-Poderoso, do Senhor do Universo, do Onipotente, que nos manda ser verdadeiros adoradores. Quando nós entendermos isso, nós seremos Josafá na nossa geração. Porque é com a adoração que nós vamos ganhar a peleja, que nós vamos ter a vitória, que nós vamos ver a justiça ser instituída na nossa nação. Quando nós vamos ver as vidas serem transformadas pelo poder de Deus, o inimigo não vai ficar mais esfregando as tuas vestes, trazendo para que elas te envergonhem como pano de chão. Muitos de nós estamos sendo envergonhados pelo inimigo que vem contra nós, vem nos seduzindo, muitas vezes vai te colocando a bandeja do pecado e você esmorece, você cai em tentação e você peca e as tuas vestes espirituais ficam amarrotadas, sujas, encardidas, viram um pano de chão e muitas vezes Satanás expõe as tuas vestes aos teus olhos para que você perca a tua força, para que você não consiga mais lutar, para que você deseje ir embora, não congregue mais, saia do meio da tua célula, do meio da igreja, do meio da congregação. E quando você vai embora, quando você vai estar sozinho, ainda mais fraco você fica. E o Senhor nessa noite quer te dizer, eu te chamei, filho meu, filha minha, para você ser um Josafá, um verdadeiro adorador. O teu estilo de vida precisa mudar. Prepare-se, porque a tua grande vitória virá quando você entender que as tuas armas não são armas carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Quais são as fortalezas que estão te mantendo aprisionados? Alguns jovens visitaram a fortaleza de Santa Cruz, eu já fui lá muitas vezes. Eu sei que aquilo ali foram cárceres, onde pessoas foram torturadas, onde pessoas aprisionadas por serem talvez alguém que se inflamaram, querendo ali liderar para que houvesse justiça no nosso país, no tempo em que havia aqui muita escravidão, muita maldade. E ali o governo, os colonizadores, a crueldade, a maldade aprisionavam pessoas ali como presos políticos, como pessoas que deveriam estar sendo lançadas no mar, porque nesse tempo havia pena de morte e tortura. Nós temos, sabe, no mundo espiritual, sobre Niterói, São Gonçalo, potestades espirituais da maldade, porque o nosso país ele foi fundado no meio de maldade, crueldade, sabe? Tanto a escravidão, quanto a exploração das riquezas, quanto todos os abusos que se fazia, principalmente contra os nativos e os mais fracos, foram sendo colocados como marcas vergonhosas na nossa nação. Mas nós estamos aqui como uma igreja que pode orar, porque essas fortalezas da maldade são fortalezas que vão ser destruídas, porque o Senhor é o nosso juiz. A palavra Josafá diz exatamente isso, Deus julga. Deus é o nosso juiz, nossa justiça vem do Senhor, não é o governo, não é a lei do homem, não é a Bolsa Família, o que o governo vai te dar às vezes como uma migalha que vai mudar a tua situação, mas é o teu posicionamento como um verdadeiro adorador, como alguém que vai louvar, que vai guerrear, que vai ter uma postura de santidade. É por essa força que vem do Senhor que você vai se levantar como um trabalhador, como alguém que tem dignidade, como alguém que vai levar o pão para a tua casa, que vai levar a vontade de estar ali exercitando-se
como alguém que vai pregar o evangelho, que vai mostrar que a palavra de Deus tem princípios de vida, que nós precisamos viver em santidade. Com essas armas espirituais, nós vamos vencer. E você vai ser um Josafá que vai ajudar muitas famílias, muitas vidas, muitas pessoas que não conhecem, porque as pessoas erram, porque lhes falta o conhecimento. Mas como nós entendemos que o Senhor vai nos dando sabedoria para, através do seu Espírito Santo, nós podermos aprender para nós e ensinar os outros. E quando a gente aprende a ter conhecimento, o Senhor muda a história da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, da nossa nação. Você crê nisso? Diga sim, ó Deus. Aleluia, Senhor. Aleluias. Então eu quero te dizer nessa noite, antes mesmo, como você precisa entender o que o Senhor precisa te dizer para que você se prepare, porque Josafá, ele creu. Ele obedeceu e ele se preparou. A primeira coisa que eu quero te dizer é, ele tinha muita humildade. Ele era um rei. Ele poderia estar no seu palácio. Ele poderia dar ordem para os seus comandantes. Ele poderia dizer, olha, vai para lá, arruma lá a batalha, leva lá os líderes, coloca lá as armas, e arruma a infantaria. Eu não entendo muito de estratégia militar, mas ele poderia dar ordem e ficar na zona do conforto do seu palácio e ali deixar as coisas acontecer, mas ele se humilhou. Diga comigo, ele se humilhou. E a primeira coisa que nós precisamos aprender, que quando a gente se torna um verdadeiro adorador, a humildade tem que ser integrante na nossa vida. O Senhor Jesus, no Sermão das Bem-aventuranças, ele deu muitos princípios sobre humildade. Ele nos ensina a sermos humildes. Em primeiro lugar, ele diz que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Você tem chorado, irmão? Você tem derramado lágrimas? Você tem se entristecido? Você muitas vezes está no desespero, mas nenhuma das tuas lágrimas está jogando ao chão em vão. O Senhor está recolhendo todas elas. Quando você chora na presença de Deus, quando você persevera no meio da luta, quando você passa no deserto chorando, no meio da aflição, clamando ao Senhor, suplicando, o Senhor vai contigo no meio desta peleja. E é chorando que o Espírito Santo te vê e vem te consolar. Porque os que serão consolados só poderão ser consolados pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele é o nosso Consolador. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A nossa reação, quando nós vemos alguém nos afligir, alguém nos perseguir, alguém ir contra nós, não deve ser uma reação natural de pagar com a mesma moeda, dar o troco, reclamar, fazer talvez o barraco. Muitas pessoas querem ser naturalmente, carnalmente, pessoas que não levam desaforo para casa. Mas isso não é uma atitude de um verdadeiro adorador. A nossa reação, ela precisa ser uma reação de discipulado, uma reação de perdão, uma reação naturalmente de paz, pacificar, apaziguar a tempestade. É isso que o Senhor chama de pacificador. Para ser um pacificador, só o Espírito Santo nos ajudando. Por isso que é um ato de profunda humildade. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quantos de nós não temos mansidão, não temos domínio próprio, não temos calma para resolver as questões com o irmão, com o pai, com a mãe, com o esposo, com a esposa, com o líder? A falta de mansidão é algo que precisa ser tratada pelo Senhor. Quando Josafá, ele vai para o meio da congregação, certamente ele se humilha, ele tira as suas vestes reais, ele coloca talvez as roupas simples, comuns, e ele vai para o pátio. A Bíblia diz no texto em que lemos, ele vai para o pátio, ele vai para o meio da congregação, ele se humilha, ele sai do palácio, ele ali se coloca como uma pessoa comum. Ele sai da sua personificação, do seu papel de rei, e passa a ser mais um
entre aqueles que estão ali congregando. A Bíblia diz que havia homens, havia mulheres, havia crianças. E ali levantou-se um profeta. Diz o texto que Jaaziel foi levantado como um dos filhos de Asaf, um levita. E Deus usou a boca daquele profeta para falar. E ele se submeteu, querido. Um rei se submeteu ao profeta. E o profeta trouxe para o rei: esta peleja não é vossa, mas de Deus. O profeta disse: aquele que está ali, ele está vendo a tua situação, rei. Ele diz que você não precisará lutar com as tuas armas. Basta tão somente você ajuntar o povo, congregar o povo, conclamar um jejum, entrar em oração. E quando você estiver fazendo isso, você está preparado para a grande vitória. Ele orou sem cessar. A segunda coisa que eu quero te dizer, querido, que ser um adorador, estilo de vida que necessita de muita oração, muito joelho no chão, muito tempo de dedicação de uma vida, sabe? É deixar o sono, é sacrificar uma hora a mais do teu dia. Se você não pode orar logo pela manhã, quando você acorda, é necessário talvez acordar mais cedo. É necessário, quem sabe, sacrificar o sono da tarde. Quem sabe é você escolher um dia da semana em que você deve estar vindo à igreja, fazer um propósito com Deus. Nós temos sexta-feira aqui o culto de libertação. Quem sabe você vai fazer um propósito de um mês, de uma semana, do ano todo, em que vai estar nesse tempo orando ao Senhor pela tua causa, pela causa da tua família. Porque adorador é um estilo de vida. É estar em vigílias, é estar fazendo propósitos com o Senhor. E Josafá, ele aprendeu a orar ali naquele momento. Sabe, porque quando a gente ora, querido, a gente precisa orar baseados, fundamentados na palavra de Deus. E ele começou a trazer ao Senhor: meu Deus, como agora nós vamos perder a terra que tu nos deu por meio do teu filho Abraão, teu amigo? Nós recebemos essa terra, retornamos do Egito e fomos tomando posse. Como agora vem esse exército de incircuncisos, de pessoas que vêm nos atemorizar, querendo nos tomar o que é nosso? E Josafá foi ali, lembrando-se da palavra de Deus. Quando ele orava, ele foi declarando a palavra de Deus. Quando você orar, querido, talvez pelo teu novo emprego, talvez pela tua nova porta de negócio, talvez pela restauração da tua família, você precisa orar fundamentado na palavra de Deus. Senhor, tu disseste em tua palavra que jamais o justo mendigou o pão. Oh Deus, então por que eu estou passando essa luta tão difícil, Senhor? O que tu queres me ensinar com isso, meu Deus? Abrevia o tempo do meu sofrimento, Senhor. É orando, querido. Estou passando por aflições na minha vida sentimental. Senhor, tu precisas tocar, Senhor, na minha vida. Queimar a minha carne, ó Pai. Essa tentação, essa fraqueza, toda hora recorrente. Senhor, eu não aceito isso, Senhor, porque a tua palavra diz que na cruz do Calvário todos os meus pecados já foram levados. E a gente precisa orar a palavra de Deus. Senhor, eu não entendo, ó Deus, por que tanta violência, Jesus? Ó Pai, faça a tua obra em nossa vida, Senhor. Nós precisamos de paz na nossa cidade, ó Deus. Tua palavra diz, Senhor, que caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Amado, ore a palavra de Deus, e quem crê nisso, diga amém. Terceira e última coisa, ser alguém levantado para ganhar uma guerra, como foi esta peleja. Que não foi necessário um só homem dar nenhum tiro, levantar nenhuma das armas. Não foi necessário nenhuma luta. Foi apenas o momento de tocar a trombeta, a buzina em Sião e declarar a Deus o perfeito louvor. Foi o que aqueles homens e mulheres fizeram ali naquele momento, com uma voz muito alta. Verso de número 19, então levantaram-se os levitas dos filhos de Israel e louvaram ao Senhor com uma voz muito alta.
Aleluia. E o tempo em que começaram a louvar com júbilo, com muito louvor, o Senhor pôs emboscadas contra o exército dos inimigos. E os inimigos começaram ali mesmo, cair um a um, aos olhos do Israel, aos olhos de Josafá, aos olhos de todas aquelas pessoas. Querido, eu não sei quantas batalhas você tem enfrentado no teu dia a dia, mas eu quero te dizer nessa noite, que você possa entender que nós precisamos lutar juntos, estarmos debaixo de uma cobertura espiritual. Precisamos estar colocando a nossa vida no altar do Senhor. Porque quando a igreja está unida, as portas do inferno não prevalecerão. Josafá liderou com muita reverência. Ele reuniu o povo. Ele foi à frente e ele levou os cantores, os levitas, com vestes cultuais, para estarem à frente, tocando os seus instrumentos, louvando a Deus, talvez tal como nós fizemos hoje aqui, aleluia, aleluia. Somente dizendo aleluia, aleluia. Josafá, com toda a reverência ao Senhor, sabendo que para formar aquela liderança ali, precisou congregar jejum, orar e avisar ao povo que eles deviam se santificar. Porque a palavra do profeta que foi levantado para dar as instruções foi obedecida. Já Aziel, ele foi levantado como profeta. E quando um profeta está num altar, declarando a palavra de Deus, quando essa palavra de Deus queima e arde no teu coração, se você estiver pronto a obedecer o que o profeta te diz, a vitória é tua, porque há poder no sangue de Jesus. Josafá, ele não se intimidou. Ele obedeceu prontamente a tudo que o profeta lhe disse, todas as estratégias que o profeta lhe disse que haveria de ser feita, ele tomou o posicionamento e assim ele fez. E a vitória foi alcançada sem combates. Os inimigos lutaram entre si e se mataram. E eu quero te dizer nessa noite que nós somos filhos de Deus, nós somos o exército do Senhor, nós somos a Assembleia dos Santos. E quando nós estamos juntos, quando nós estamos vivendo uma vida do adorador no altar do Senhor, o Senhor vai nos dar todas as nossas vitórias. Nós não gastaremos energia, não perderemos tempo, não gastaremos munição, não gastaremos, talvez, recursos materiais com nenhuma das guerras que nós temos muitas vezes para lutar. Porque o Senhor nos dará a vitória. Porque a peleja não é nossa, mas é do Senhor. Você crê nisso? E Ele vai mandando muitos anjos do céu para lutarem por nós, para guerrearem nas regiões celestes contra os demônios. E o Senhor vai trazendo. Então a nossa reação diante das batalhas espirituais que temos enfrentado, muitas delas são enfermidades. Acabamos de ouvir aqui o testemunho, o pastor declarou sobre o Davi, mas eu acompanhei um pouquinho a Renata, e a Renata, uma discípula muito amada, ela falou: pastor, eu vou fazer um jejum pela saúde da minha mãe. Todas as manhãs ela mandava um torpedo para mim. Hoje eu aprendi este versículo, estou em jejum até o meio-dia. E ela entregou esse jejum como um sacrifício para que ela pudesse ali, durante a oração, colocar diante do Senhor. E hoje a sua mamãe já está em casa, graças a Deus, se preparando para operar a catarata. E a Renata pode dar esse testemunho de vitória, porque o Senhor faz maravilhas no meio de nós. A peleja não é nossa, mas é do Senhor. Quem sabe não seja uma enfermidade, mas seja, quem sabe, uma tentação que você tem sido fraco para resistir. O Senhor quer te dar forças interior para você dizer não. Para não cair em tentação, na prostituição, não recair dos vícios. Sabe, não recair no pecado de difamação, de calúnia, no pecado que você muitas vezes
usa que é um pecado da língua, maldizer. A nossa língua, ela é para bendizer, é para abençoar, não é para maldizer ninguém. Muito menos aqueles que estão ao nosso lado, na nossa casa, nossa família. O Senhor quer te trazer nesse momento, querido, estratégias para que a tua vida seja uma vida no altar de verdadeiro adorador. Eu vou já encerrar pedindo aos irmãos que nós vamos orar, que possa estar aqui colocando um instrumento. Eu não sei como você entrou nessa noite. Eu quero te dizer que o Senhor manda te dizer, preparando-se para uma grande vitória. Seja mais humilde nas suas atitudes, menos arrogante, menos soberbo, menos vaidoso. Eu não estou falando de coisas materiais, mas seja tratável. Tenha um espírito ensinável. Permita o Espírito Santo te modificar nas suas atitudes. Talvez é essa a necessidade que você esteja hoje de ser transformado pela renovação da tua mente. O Senhor te pede também, querido, que você possa estar se tornando um homem, uma mulher de adoração e de oração. Adoração e oração é algo que caminha junto. Quem sabe você precisa de reverência. Feche os teus olhos nessa hora. Quem sabe você nessa hora precisa, preparando-se para o momento em que vamos passar a comunhão do pão, cálice, fazer o exame do seu coração. O Espírito Santo nessa hora quer trazer à tua mente. Quantas vezes você gastou o seu tempo de uma forma desperdiçando mesmo o seu tempo de oração? Quem sabe você está nessa noite precisando de um fortalecimento que vem do Senhor, para que Ele possa perdoar os teus pecados. Quem sabe você nessa hora deseja confessar ao Senhor um pecado que você cometeu. Queria nesse momento te convidar a estar vindo ao altar do Senhor. Josafá foi um líder, um rei que se humilhou, que orou, que adorou, que obedeceu à voz do profeta, que liderou com reverência. Quantas vitórias você ainda não foi vencedor, porque você ainda não entendeu que o Senhor não te chamou para ser alguém que está assistindo o culto, vindo para a igreja, sentando-se num banco e apenas recebendo, e ainda não houve mudança definitiva no teu coração, na tua mente. O Senhor nessa noite te chama para um conserto, te chama para um quebrantamento, te chama para um renovo, te chama para uma restauração. Fique de pé, igreja. Nós não temos muito tempo. Vamos orar ao Senhor. Quem nesse momento precisa estar no altar, como uma atitude de fé, um ato de entrega, eu gostaria que você viesse bem rapidamente para cá, que nós vamos ministrar sobre a tua vida uma oração, para que você possa ser visitado pelo Espírito Santo de Deus, para que você possa sair daqui hoje sabendo quais são as estratégias de Deus para você se tornar um verdadeiro adorador, tal qual foi Josafá, preparando-se para uma grande vitória. O Senhor tem uma grande vitória na tua vida profissional. O Senhor tem uma grande vitória na tua vida como discípulo. Ele tem uma grande liderança pronta para entregar nas tuas mãos. O Senhor tem algo a fazer na vida da tua família. O Senhor quer te curar. O Senhor quer te salvar. Quer te restituir algo que você perdeu. Mas você precisa desejar a mudança. Você não pode entrar e sair do mesmo jeito neste dia, neste culto, nesse dia de Santa Ceia. Você precisa ser, nesse momento, obediente ao que o Espírito Santo diz à igreja. Senhor, eis aqui a tua igreja, teus filhos e filhas. Senhor, a tua palavra que lemos, ó Pai, tão extensa como foi nesta noite, veio trazendo, ó Pai,
a nossa mente todo um conjunto, Senhor, de atitudes que aconteceram, Pai, há tanto tempo atrás no reinado de Josafá. Aquele rei, Senhor, que foi um rei íntegro, que soube governar, praticar a tua lei. Mas ainda assim, Senhor, ele viveu uma situação de peleja, ele enfrentou o exército inimigo e ele, Senhor, teve que aprender o que é lutar com Deus, debaixo da unção do Espírito Santo. Da mesma forma que teus filhos nesta noite estão no teu altar. Eu tenho certeza que cada um daqui está se preparando para uma grande vitória em suas vidas. Porque esse ato de estar no teu altar, ó Pai, é um ato de humildade, Senhor. É um ato, Senhor, de negar-se a si mesmo. É um ato, Senhor, de reconhecimento de fraqueza. Reconhecimento que somos indefesos. Que é o Senhor que luta por nós. Portanto, nessa hora eu te peço, Espírito Santo, vai tocando da ponta da cabeça à planta dos pés em cada um dos teus filhos. Senhor, se é uma vida de mais dedicação à oração, que cada um deles que aqui está, Senhor, possa, Senhor, tomar uma atitude, fazer um voto no teu altar e cumprir zelosamente, porque tu és um Deus que se agrada, Pai, daquilo que nós cumprimos quando falamos. Tu não se agrada quando fazemos um voto de oração e não somos, ó Pai, firmes no propósito. Tu não se agrada de votos de tolo, Pai. Nesta hora eu te entrego, ó Pai, a vida dos meus irmãos e irmãs, a vida da tua igreja, destes discípulos nesta casa. Que eles possam entender que nós devemos lutar congregados, unidos, unânimes, perseverando juntos, em comunhão. Pai, o inimigo vai ficar furioso quando a tua igreja se unir, ó Pai. E é por isso que nós estamos nesta noite aqui, nos preparando para uma grande vitória, com a humildade, com a oração, com a reverência, obedecendo a palavra do profeta, a palavra que é viva e eficaz, uma espada que vai, Senhor, no âmago, que vai dividindo, ó Pai, as nossas maiores dificuldades. Em nome de Jesus eu abençoo a tua igreja. Nos prepare para participarmos da tua mesa. Visita-nos nessa hora, Senhor. Perdoa os pecados. Que nós possamos nos revestir, ó Deus, de unção e autoridade. Para que nós possamos, ó Pai, cumprir o nosso chamado. Indo, fazendo discípulos de todas as nações. Preparados e prontos para vencer. Porque com o nosso Deus ao nosso lado, a peleja não é nossa, mas é de Deus. E com Cristo é vencer ou vencer. Em nome de Jesus, muito obrigada por tudo. Aleluia e amém, graças a Deus. Você pode aplaudir Jesus, amado?